Alô amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar. E para nossa alegria, temos de volta hoje dois amigos. Um deles, autor deste livro sobre Euríclides Formiga. Conosco mais uma vez, Miguel Formiga. Olá, muito bom retornar com vocês. Doutor Marcelo Occhiuto. Muito prazer em tê-lo conosco de volta. O prazer é todo meu, sempre estar aqui em Bauru com amigos tão queridos. Doutor Marcelo, eu quero começar com o senhor hoje, porque o grande médium está aqui, Miguel Formiga, que é um dos continuadores do trabalho de Euríclides. Mas eu já acompanhei alguns trabalhos seus e sei que, em algumas situações, o senhor tem funcionado como um verdadeiro médium. Conheço, inclusive, um caso de uma moça que foi ao seu consultório e o senhor conseguiu contornar um problema sério dela. O senhor poderia contar para nós e se realmente o senhor se sente assim como participante desse trabalho mediúnico? Olha, Sidney, o que eu sempre peço em minhas orações é que eu possa realmente ser útil, né, em qualquer ocasião em que eu sirva para o benefício de meu próximo. Então, já que temos tantas eficiências naturais, isso é um pedido que eu faço diariamente. E às vezes acontece, eu não tenho em absoluto essa capacidade mediúnica, mas tenho a hereditariedade de minha mãe, que é médium até debaixo d'água, né? E justamente acontecem fenômenos, sim, ao acaso e esporadicamente, e quando acontecem são bem impressionantes, inclusive para mim, como esse que você cita, ocorrido no consultório, em que essa moça, muito humilde, cheia de problemas, não só de saúde, como sociais. Emocionais. E emocionais, de toda sorte, né, como consta num dos seus extraordinários livros, né, que eu aproveito a chance para solicitar a todos que leiam, por favor, Sidney Fernandes, que vocês não se arrependerão pelo aprendizado e pela didática excepcional que você tem. E num deles está registrado esse caso, né, em que naquele flash de um segundo em que você não tem nenhum tipo de indução psicológica para que ocorra, a espiritualidade permite que você veja para compreender, né, o que se passa, e ali a autenticidade de um resgate de uma encarnação anterior pelos desvios sofridos se torna patente, né? Num dos meus livros, já que o senhor me permitiu essa brecha de falar, eu falo de um médico que participa de uma cirurgia, aliás, no meu livro Sob a Luz que Liberta, um médico que veio dos Estados Unidos e que fez um trabalho extraordinário na separação de irmãos chifópagos aqui no Brasil. E uma das características desse médico americano era quando ele começava a sua cirurgia, ele reunia todos os companheiros, médicos, auxiliares, e ele fazia uma oração. Doutor Marcelo, quando o senhor vai fazer a sua cirurgia, o senhor se lembra de uma recomendação de André Luiz, do livro Libertação, que ele fala assim: se os médicos orassem. Olha, isso é uma extraordinária oportunidade de atestar aqui que a medicina, apesar de ser um recurso, né, proporcionado pela bondade de Deus para que o sofrimento humano seja minimizado, ela é uma faca de dois gumes, ou um bisturi de dois lados. Porque ao mesmo tempo que você pode salvar vidas, você pode destruir ou lesar uma vida. Você já pensou no poder que o médico tem em suas mãos, especialmente os cirurgiões? Então, a oração é o que o faz conectar-se com a espiritualidade superior, que sempre, eu não tenho dúvidas disso, providencia uma equipe espiritual para benefício e proteção dos pacientes. Não por qualquer mérito exclusivo do cirurgião, mas para o benefício dos pacientes. E a oração é o elemento fundamental para que essa conexão se estabeleça. Miguel, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, em dado momento ele afirma, assim, com convicção, que a mediunidade tem algo físico. E recentemente
nós temos tido muitos cientistas passando a estudar a glândula pineal, um órgão físico, que aparentemente não teria função nenhuma, mas agora estão chamando na modernidade de glândula da mediunidade. Você herdou a mediunidade de Euríclides Formiga? Você e seu irmão é Quito? Quito Formiga. O Dr. Sérgio Felipe, que faz esses estudos sobre a pineal, com tanta Acertou em propriedade, cima, né? acertou em Tanta cima. propriedade, nosso abraço a ele, nossa gratidão pelo seu trabalho. Aliás, se você tiver intimidade com ele, já diga que estamos aguardando ele no nosso programa. Olha, que convite maravilhoso. Vamos levar isso a ele, com certeza. Claro, e ele fala com tanta propriedade. Nós nunca fizemos uma análise da pineal lá em casa. Nem para saber, obviamente, é do Formiga há muitos anos, mas a hereditariedade seguramente nesse ponto interferiu, em alguns pontos, para que nos favoreça uma mediunidade semelhante, com as mesmas características. Mas eu acho que muito mais do que a pineal, Sidney, há o trabalho intenso, persistente do Formiga do lado de lá, para adaptar a nossa mediunidade ao que ele deseja. É uma pergunta, a importância. É a pergunta seguinte que eu lhe faria. O seu pai está trazendo alguns poetas, porque ele está convivendo com alguns artistas com quem ele convivia aqui na Terra. Eu sei, por exemplo, que ele tinha muita amizade com o Luiz Gonzaga, tinha amizade com Roberto Carlos, que graças a Deus ainda está vivo, com o doutor Saulo Ramos, Rubens Romanelli, com os irmãos Vilas Boas, com Silvio amigos. Caldas. Exato. Esse pessoal, essa turma que já está do lado de lá, de vez em quando seu pai, usufruindo da amizade com eles, não os traz até você, não? Sempre os traz. E ele os recolhe com uma alegria muito grande. Tem persistido nisso. Ele é um grande relações públicas da espiritualidade, né, Marcelo? Então esses poetas, as pessoas estranham, porque... Não mudou nada, então? Não mudou. São poetas, músicos. Cleómenes Campos, Correia Júnior, Guilherme de Almeida, Nossa sempre presente. Senhora. E tantas outras compositoras e compositores. E isso até me surpreende, porque sempre vem um novo, Sérgio Bittencourt, Jacó do Bandolim, alguns que eu convivi desde pequeno, pai e filho. Eu os vi muitas vezes, Ataúfo Alves. Então, de repente, numa reunião mediúnica, ele traz aquela pleiade de compositores que vão brincando. Dalmo Florense, que é sempre um brincalhão. Aliás, tem me envolvido recentemente ao vir para cá. Esses poetas vão vão aproveitando a oportunidade. E você não fica meio sufocado, não, de vez em quando? Ficava no início. Hoje eu já tomo uma providência do seguinte, percebendo que eles vão nos preparando... Um de cada vez? Eu vou anotando, Sidney. Você sabe que outro dia no metrô eu estava com uma dessas entidades, não preciso dizer quem, mas um grande compositor, e eu disse... É claro que não é momento de psicografia, mas aquilo estava tão claro, peguei o celular, fui anotando o que ele me dizia, para que no dia seguinte que haveria um trabalho, eu não sabia que ele estaria presente e esteve, ao me passar, a complexidade do verso já estava na minha mente, aquilo que ele passou no dia anterior, foi mais fácil captar. Mas é só verso que você recebe? Não, mensagens, cartas. Então daqui a pouco, a poesia daqui a pouco vou dar o nome dos meus ancestrais aí para você. No próximo bloco eu vou perguntar ao Dr. Marcelo Quioto se ele se lembra de uma figura extraordinária da cidade de Cambé. Lá o responsável pelo Lar Marília Barbosa, da cidade de Cambé, e Hugo Gonçalves, que manteve durante muito tempo o jornal O Imortal, e ele tem uma ligação muito grande com Euríclides. Quero falar sobre isso no próximo bloco. E você vai gostar muito das histórias que o Miguel tem para contar para nós. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco, nesta entrevista gostosa, maravilhosa, interessante, e daqui a pouco você vai saber histórias maravilhosas do Miguel Formiga. Doutor Marcelo, eu tenho um grande amigo na cidade de Matão,
chamado Edo Mariani. E ele tinha uma ligação muito grande com Hugo Gonçalves, da cidade de Cambé. O que tem a ver Hugo Gonçalves com Euríclides Formiga? Tem tudo a ver. Porque Hugo Gonçalves foi realmente um daqueles expoentes ainda pouco conhecidos pelos brasileiros, né? Pela figura extraordinária que foi, né? Como ser humano, primeiramente, porque quem o conheceu pessoalmente sabia que o seu amor era uma constante, né? A família... Eu testemunhei isso, seu uma pessoa que eu abraçava, ou né? seja, chamá-lo de paizinho não era uma mera expressão, era um sentimento real de todos que se aproximavam dele pela receptividade com que ele acolhia a todos como verdadeiros irmãos, ou seja, um cristão autêntico. E Formiga criou uma amizade muito grande com ele, desde os primórdios, né, em que ele ainda resistia contra a aceitação da sua mediunidade, tendo orientações diretas de Hugo, e depois, estabelecida essa amizade, indo a Cambé muitas vezes para palestras e para o convívio com aquela família, que era o reabastecimento de energias para a continuidade de seu trabalho doutrinário. Realmente, Hugo Gonçalves é uma pessoa como o jornal que ele mantinha imortal em nossos corações. Miguel, é verdade que o seu pai anunciou o seu próprio desencarne? De certa forma, sim, porque não que ele quisesse dizer o dia, mas ele anunciou seguramente no dia em que voltávamos, dia 8 de maio de 83, voltávamos da casa das suas irmãs. O desencarne da mãe havia acontecido há um ano antes, e comentávamos sobre o assunto, eu dirigindo, quando ele se aproveitou daquilo e disse: meu filho, aliás, eu preciso dizer algo a você. Eu disse: pois não, eu preciso te fazer 3 pedidos. E eu estranhei, ele fez os pedidos, mas por que isso, papai? Porque eu sei que vou desencarnar muito breve. E eu achei aquilo meio exagerado. Disse: imagina, você aposentou-se agora essa semana, vai trabalhar tanto pela doutrina, agora é tempo integral, o Chico te espera e você vai poder doar muito. Ele disse: não, meu filho, mas eu perdi 10 anos da minha vida e eu sei que vou ser cobrado muito disso, e talvez dessa forma, me levando antes do tempo. E eu disse: tá bom, mas se for isso, nós vamos ter de ir até Uberaba para receber uma mensagem sua? Ele falou assim: não, vou pegar você e seu irmão. O Quito já psicografava, mas ele disse: vou pegar você e seu irmão para continuar o meu trabalho. E eu achei ainda: pai, imagina, para com isso. Achei conversa jogada fora. E chegamos em casa, almoçamos, Dia das Mães, 8 de maio, quando na hora de me despedir para ir a Lavras, que eu estudava agronomia lá, pegar uma carona com um amigo, na hora de me despedir, fui dar um beijo nele e ele fez assim, com aqueles olhos bem azuis, olhando para mim como quem diz: você se lembra do que eu pedi? Eu fechei a porta de casa achando que não ia vê-lo mais. Aí pensei: mais uma coisa da minha cabeça, imagina, isso é só porque ele falou que vai desencarnar. E realmente, no dia seguinte, às 9 da manhã, eu recebi a notícia, às 11 da manhã. Então ele, de certa forma, sabia que estava muito breve mesmo. É verdade que ele, de uma certa forma, nomeou você e Alquito, seu irmão, como seus continuadores no trabalho da mediunidade? O Quito já havia iniciado na psicografia, eu ainda não. Mas tenho certeza que, tendo já essa propriedade, porque mediunidade, como o Divaldo diz, não se desenvolve, se educa, né? Exercita e educa. Seguramente a nossa mediunidade já era para a psicografia. Meu pai, tendo essa certeza da espiritualidade, então, acelerou esse processo. E nós começamos. Eu quero saber agora, Miguel, uma história que você estava chegando lá no Perseverança e a dona Guiomar, em dado momento, pegou pelo braço e disse assim: você vai psicografar hoje. Dona Guiomar, a senhora está me confundindo com o Quito. Exato. Não estou confundindo, não. Vocês dois são irmãos e eu os conheço desde pequenos. Estou me falando de você, Miguel. Venha para cá. Seu pai está aí, me dizendo para você sentar-se à mesa e psicografar. É verdade que você sentou e fez aquela panca de médium lá, exato. Mas sem nenhuma convicção? Nenhuma. E a partir de agora eu vou parar de falar, que eu quero saber, quero que você descreva o que você sentiu na sua mão direita. Você é destro? Sou destro. Na sua mão direita, e conte pra gente o que aconteceu. Eu achei que eu poderia brincar na frente dela, porque já que ela autorizou
sentar-me à mesa para psicografar, e eu nunca havia psicografado, não sabia o que era isso, eu disse, no mínimo eu vou colocar a mão na cabeça como ele fazia, a caneta e o papel ao lado e vou esperar. E achei que não viesse nada. De repente, minha mão ficou muito pesada, crescia muito, meu plexo solar totalmente tomado, um enjoo, uma ânsia, e de repente eu perdi a noção. Simplesmente perdi a noção de tudo. Se me perguntam, desmaiou, não sei, porque eu nunca desmaiei na vida, talvez seja isso. Mas eu perdi o controle total. Quando eu acordei, e foi a única psicografia mecânica na minha vida, não houve outra, eu acordei com um soneto em decassílabo para o tema que Dona Guiomar havia feito a palestra. Quando ela pediu que eu lesse, li, ela disse... Você entendeu a sua letra? Entendi. Mas ela disse, de agora em diante aqui, toda quarta-feira. Eu fiquei ali, e dali em diante o Formiga começou a brincar muito. Porque ele trazia os poetas e eu, querendo refutar, durante alguns meses foi ele, ano talvez. Você se lembra de algum deles em especial? Então, é isso que eu ia dizer. Durante muito tempo foi só o meu pai, então fui acostumando com aquele estilo da chegada, da mediunidade, do que ele me passava, fui captando e entendendo a captação mediúnica. Às vezes falava no ouvido, às vezes falava dentro da cabeça, às vezes a frase vinha, eu desacreditava, ele mudava a frase e dava de outra forma. De repente, um dia, eu o vejo atrás de mim, estou esperando ele ditar, ele não dita nada, eu comecei a ficar nervoso. Como que disse, você não vai falar nada? E agora? E agora? Vai me deixar sozinho? Aí chega um outro espírito ao lado dele e me diz a frase. Eu entendi muito bem, mas disse ao espírito, por favor, passa para o Formiga que ele me passa. O espírito disse, mas você está me entendendo, é só escrever. Eu disse, olha, mas faz o seguinte, devido à autoridade que era, eu disse, faz o seguinte, meu pai tem mais intimidade comigo. No meio da nossa conversa aqui eu posso me perder. Ele disse, Miguel, pode anotar. E eu não anotei. Nisso alguém pergunta para a Dona Guiomar, levanta a mão, faz uma pergunta, Dona Guiomar, e a psicografia? E eu, como escuto tudo o que acontece durante, a Guiomar disse, a psicografia é muito interessante. Você veja só, meu filho, quando o médium está preparado, está. Agora, quando não está, Formiga trouxe Vinícius de Moraes, está aqui há 10 minutos, pedindo para o Miguel captar e ele não quer escrever. Olha só. Aí o Vinícius disse para mim, agora eu posso? Aí eu disse, tá bom, vamos tentar. Conseguiu alguma coisa? Ele escreveu um soneto, me disse o soneto sobre o tema da palestra da Guiomar, foi a primeira vez. Aí eu corri para o Chico, porque Sidney, tudo que eu recebia de poetas, e que eu não conhecia, muitos nomes que eu não conhecia, eu corria e levava para o Chico. E o Chico brincava e dizia, Formiga foi, mas não foi, né, Miguel? Olha só. Porque brincava. Eu tenho uma dúvida, eu quero ver se o doutor Marcelo me ajuda a esclarecer. Seria natural que pela intimidade, pela proximidade, pela sensibilidade de Francisco Cândido Xavier, que Formiga passasse a se comunicar, depois de desencarnado, através do próprio Chico. Mas não foi assim. Ele preferiu o médium Bacelli. Tem alguma ideia, doutor, por que isso aconteceu? No início, após a sua desencarnação, Chico recebeu sim. Mensagens de Formiga e mensagens muitíssimo esclarecedoras. Né? Isso, aliás, no próprio livro do Miguel tem uma mensagem extraordinária, uma rima, uma poesia muito longa, sim, que Chico recebeu, e vocês reconheceram o estilo do pai, né? Perfeito, mas por que ele preferiu o Bacelli? A sintonia é a palavra-chave, né? Porque a sintonia mental deve acontecer entre dois espíritos, o desencarnado e o encarnado. Mas Bacelli teve dificuldade no começo? Sem dúvida alguma, porque Bacelli nunca foi médium, Bacelli nunca teve nenhuma intimidade com poesia e teve que aprender, ou ao menos resgatar de uma vida anterior. Porque tem aquele problema da métrica, né? Sim, não só isso, mas tem que haver a bagagem do médium, né, para não dificultar o trabalho dos espíritos. Ou seja, um poeta se comunicar através de um médium poeta é muito mais conveniente do que de alguém que não tenha essa capacitação. Talvez ele teve a disciplina, né? Bacelli conviveu com o Chico também e com Formiga, ele é contemporâneo, né? E provavelmente estabeleceu-se ali uma possibilidade de um médium capaz, né? E que teve a humildade para treinar o suficiente para ter o refinamento da recepção mediúnica, que hoje é muito grande. Teria sido, por acaso, por uma questão assim até de segurança, de provar a autenticidade da presença de Formiga, porquanto Bacelli não tinha tanta intimidade com
Formiga quanto Chico? Bacelli falou pessoalmente para mim, Sidney, que ele se sentiu desconfortável por muito tempo porque ele realmente não sabe, nunca soube poesia. E cada vez está mais refinada a recepção dele, inclusive, seguindo as próprias explicações de Miguel, com a métrica cada vez mais perfeita, compatível com o nível de exigência de Formiga. Miguel, você consideraria isso um fator de autenticidade da presença do seu pai? Muito. Não só a métrica, mas reconhecendo na palavra do Formiga, há palavras que ele utiliza com muita propriedade e que o médium, por si só, não saberia utilizar. Então, realmente, Bacelli teve a disciplina séria, porque ele nos disse, a qualquer momento Formiga o tomava. E é verdade. Hoje, meu pai me envolveu 2 ou 3 vezes me passando versos que eu vou captar em qualquer momento. Então, a preocupação que eu capte bem no momento em que estou em sintonia. Então, ele prepara antes. E Bacelli fala disso. Caminha com... Então ele é bonzinho com você? É bonzinho. No próximo e último bloco, eu vou pedir que Dr. Marcelo me fale um pouco da mensagem que Euríclides Formiga mandou para Anabel. É verdade isso? Já já vamos saber a resposta. Estamos de volta com o nosso Despertar de hoje. O tempo voa com esses 2 personagens, com esses 2 queridos amigos entrevistados. Me diga uma coisa, Dr. Marcelo Occhiuto. Formiga mandou uma mensagem de amor para Anabel? Aí eu tenho que corrigi-lo, porque uma só, jamais. Eu acredito que manda diariamente mensagens de amor e gratidão profundas, porque eu acho que o amor entre 2 almas já é algo belíssimo. Sim. Mas quando... Transcende muito mais quando uma profunda gratidão por ela ter sido esteio, por ela ter sido direção. A salvadora dele? A salvadora, pacientemente esperando, jamais o sufocando, jamais exigindo, jamais cobrando, mesmo na época em que ele estava desviado do bom caminho, né? Ela sempre jamais se afastou dele. Jamais se afastou dele. Porque seu pai não era santo, né? Não, boêmio, poeta como todos, né? Tinha tantos amigos que então são muitas as mensagens de amor, né, em que ele não só se declara para a sua musa inspiradora, como grande poeta que é, mas para aquela que realmente justifica que ele tenha um amor eterno por Anabel. E a missão dele somente pôde ser preservada tanto quanto possível graças a Anabel, não é isso? Indubitavelmente. Numa das mensagens, Sidney, ele disse assim, como sempre, brincalhão, por isso que eu ia dizer, a resistência e transformação. Ele não nega o seu caráter boêmio, o seu caráter brincalhão, irreverente, mas transformou-se no médium, aceitando a doutrina e procurando essa transformação. Mas numa das mensagens ele diz o seguinte, viuvez não é divórcio, você continua casado. Inversos, né? E ele, muito ciumento, como sempre foi, ele escondeu isso, né? Não deu nenhuma chance para Anabel. Nesse final do programa, eu quero saber uma história do Miguel que me arrepiou só de ouvir falar. Mas eu quero mais detalhes e tenho certeza de que você, amigo e amiga telespectadores, vão também ficar emocionados. Miguel, é verdade que uma ocasião, seu pai, de repente, viu uma criança que estava... Ele nem sabia se era uma criança encarnada ou desencarnada, mas que passou a ele instruções para telefonar para o seu pai, para o pai dessa criança. É verdade isso? Exatamente. Ele passava... Me dá mais detalhes. Era uma menina? Era uma menina de uns 7, 8 anos e no que ela apareceu, disse para ele rapidamente, tio, eu preciso da sua ajuda. Ele estranhou e disse, mas como?
Ela disse, eu desencarnei há um tempo, explicou quanto, disse quem era e como foi o desencarne, e disse, meu pai vai cometer suicídio hoje, está com tudo pronto. Se o senhor telefonar, não vai tocar 2 vezes o telefone. Ele vai atender e o senhor vai evitar. E meu pai disse, mas eu não sei quem é seu pai e eu não sei o telefone. Então anote aí. Naqueles papéis antigos sobre a escrivaninha que a gente tinha, ele anotou ali, eu tenho guardado isso até hoje, aquela folha. Ele anotou o telefone e disse, e ligou. E ao ligar, o senhor atendeu. Na primeira ele disse, fulano de tal? Sim, sou eu. A sua filha, primeiro se identificou, eu sou Euríclides Formiga, e se o senhor não me aceitar ouvir como médium, e com a informação que eu trago, eu sou diretor da Justiça Federal de São Paulo, é uma autoridade, eu não estou brincando. Só, por favor, me ouça. Ele disse, pois não. A sua filha, fulana de tal, de 7 anos mais ou menos, apareceu para mim, o desencarne dela foi assim, assim, assado, contou, ele disse sim. O senhor está pensando em suicídio? Vou cometer hoje. É verdade que ela teria, no desencarne dela, foi um acidente com uma garrafa? Então, eu ia dizer a respeito da mensagem, porque... quando meu pai disse que quando ele confirmou que iria suicidar-se naquela noite... E ela começou a dar detalhes dela. Deu detalhes. Meu pai pediu que ele o fizesse, se fosse o caso, no dia seguinte, não naquela noite. Porque haveria um trabalho no Perseverança que ele aguardasse, já que o senhor está tão decidido assim, espera mais um dia. Amanhã um trabalho no Perseverança, eu sou médium e a sua filha pode escrever. Naquele dia, na segunda-feira, meu pai não o viu. E de repente recebe uma mensagem com mais de 30 folhas em que a criança cita que foi cúmplice da guilhotina na França, dos idealizadores, e o pai também, por isso ela pediu esse desencarne, que foi, cortou a garganta jugular com uma garrafa de refrigerante, brincando com o pai, e no colo do pai partiu. E ele não aceitou isso. Recebeu a mensagem, nós não sabíamos até então se houve um efeito bom ou não. Passaram-se anos, até que ele telefonou para a nossa casa, minha mãe atendeu, ele se identificou, queria falar com Formiga, que já havia desencarnado, e ele disse, eu passei 10 anos com essa mensagem, lendo, hoje eu sou espírita convicto, e lamento tanto ter perdido esse tempo, e queria agradecer pessoalmente a Formiga. Minha mãe disse, já agradeceu, porque ele já sabe disso. Muito bem. Estamos chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para o Miguel. É verdade que em uma comunicação que Euríclides recebeu, ele se sentiu enganado, porque chegou até o Chico e falou, Chico, essa comunicação aqui, e agora eu descobri que o poeta está vivo, é verdade isso? É verdade, ele telefonou para o Chico rapidamente, quando, com as mensagens na mão, ele desconfiou que aquele poeta ainda não tinha desencarnado, porque ele recebia vários... e de repente ele não lembrava de nenhuma informação que aquele poeta havia desencarnado, e era um poeta do Nordeste, se não me engano do Piauí ou do Ceará, e procurou naqueles compêndios sobre a vida dos poetas. Não havia internet ainda? Não havia internet ainda, não havia informação, descobriu através de um outro poeta que estava vivo, ligou para o Chico correndo e falou, Chico, minha mediunidade está falha, o poeta não desencarnou e eu recebi. Então isso é da minha cabeça. O Chico falou, riu muito, falou, Formiga, Emmanuel está me dizendo que foi simplesmente em desdobramento que ele veio escrever por você. Esse é um teste para a sua mediunidade. Olha que coisa linda. Doutor Marcelo, obrigado pela sua presença mais uma vez, tanta simpatia em vir a Bauru para nos dar essa bela entrevista. Eu é que agradeço, Sidney, é sempre uma alegria inenarrável estar aqui com vocês, né, desfrutando de momentos com amigos tão queridos, e falando da nossa maravilhosa doutrina, né, que sempre nos consola, nos direciona e nos faz querer mais. Muito bem. Miguel, obrigado por trazer de volta o seu pai, um pouco de Anabel, um pouco do Quito e um pouco de você. Obrigado pela sua companhia. Eu agradeço muito, Sidney, a todos também. Faço as palavras do Marcelo as minhas. E o parabenizo por esse programa maravilhoso, pela intenção da divulgação da doutrina, do esclarecimento. E aceito esse convite inúmeras vezes. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você, querido amigo, espectador, que está conosco todas as semanas. Como eu prometi, eu trouxe de volta esses 2 maravilhosos amigos, com tantas coisas gostosas de se ouvir. Na próxima semana, mais um entrevistado, mais um assunto do seu interesse. Até lá!